Olá, hoje no Nesp Notícias trazemos para você uma análise dos resultados das eleições em segundo turno com a cientista social e professora da Unesp, Maria Tereza Kerbaui. E ainda, em Botucatu, o professor utiliza dispositivo inovador feito em silicone para treinar alunos de medicina veterinária em técnicas de cirurgia. Estudo do Instituto de Biociências faz descoberta importante que pode contribuir no desenvolvimento de um anticoncepcional para homens. É agora no Nesp Notícias. Com o fim das eleições no último domingo, vamos entender o que esperar e quais os desafios que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva terá a partir de 1º de janeiro de 2023. O meu nome é Maria Tereza Kerbaui e sou docente da área de Ciência Política da FCL Campus de Araraquara. As eleições de 2022 para presidente da República, especialmente essas que ocorreram no último dia 30, ela foi bastante concorrida, ela foi uma eleição que teve uma polarização muito grande, né? Foi, então, uma derrota do Jair Bolsonaro por 2 milhões de votos, mas uma derrota significativa diante de tudo o que aconteceu durante o governo Jair Bolsonaro e das ações que ele realizou para levar avante a sua vitória nessa eleição, especialmente no segundo turno. A derrota do Bolsonaro não significa o fim do bolsonarismo. A dúvida é qual a importância e a força que esse bolsonarismo deve ter. Na perspectiva partidária, o Bolsonaro não tem um partido. Na realidade, ele está ligado ao PL e nada garante que o PL dê respaldo para movimentos bolsonaristas, né? Então, acredito que, diferentemente do Trump, o bolsonarismo não terá a força de um partido republicano como é o dos Estados Unidos, e os movimentos bolsonaristas devem ficar mais na sociedade civil, em alguns grupos específicos, como o que está acontecendo com os caminhoneiros, e deve ficar no lugar onde eles tiveram mais apoio, que foi, e fizeram maior disseminação do movimento, que foram as redes sociais. As redes sociais devem ficar sendo um ativo importante para que o bolsonarismo continue. A vitória de Lula, por outro lado, vai exigir, né, resolver muitas dificuldades, porque o Lula ganhou com uma diferença muito pequena, né? E uma das questões que o Lula terá que resolver é uma relação mais amistosa com as instituições, especialmente legislativo e judiciário. No caso do Legislativo, o Senado, o presidente do Senado e o presidente da Câmara fizeram um discurso de apoio ou de reconhecimento da vitória do Lula e garantindo que deveria haver mais coesão e paz no relacionamento entre Executivo e Legislativo. Acredito também que, em relação ao judiciário, não deva ter muitos problemas, né? Inclusive porque o Lula, neste ano de 2023, deve indicar 2 novos ministros do Supremo, porque a ministra Rosa Weber e o ministro Lewandowski se aposentam neste ano de 2023. Fica, assim, alguns outros setores, né, que apoiaram fortemente o Bolsonaro, como o agronegócio e as igrejas evangélicas,
que acredito que com o tempo possam estabelecer algum tipo de acordo e de relação mais amistosa com o presidente Lula. O agronegócio, por conta das questões ambientais, da exportação, o volume de exportação do agronegócio é muito grande, é uma commodity importante para o setor de exportação brasileiro, então acho que esses dois setores, especialmente o agronegócio, deve ter uma aproximação melhor, um acordo melhor com o Lula. Ficam outros setores, né? Os setores, por exemplo, de segurança, que não apoiaram o Lula e que apoiam o Bolsonaro, o setor dos caminhoneiros. Então, ficam alguns outros setores específicos que vão continuar sendo bolsonaristas por uma questão talvez menos política e mais ideológica. Então, acho que nós vamos ter, sim, muitos movimentos desse tipo, mas depende de como o Lula for conduzir a presidência, esses setores vão ter movimentações mais violentas ou menos violentas. Quanto aos resultados do Sudeste, né, também essas negociações elas serão possíveis, inclusive o Lula ontem, no seu discurso, apontou para negociações junto aos estados, independente da eleição ou do resultado da eleição, e junto aos prefeitos. Nós temos, na realidade, 3 governadores, o Zema em Minas Gerais, o Cláudio Costa no Rio e o Tarcísio em São Paulo, que seriam governadores mais aliados ao Bolsonaro, mas que, diante das questões que o Brasil ainda vai ter que enfrentar, questões econômicas, de relações federativas que foram muito esgarçadas durante o governo Bolsonaro, acredito que eles vão se compor com o presidente da República ou não se negarão a fazer negociações. O próprio Tarcísio já disse isso, já fez uma declaração a esse respeito. E do Espírito Santo, o governador que foi eleito, Casagrande, ele tem muito mais intimidade com o Lula, então não vejo que teria problema em relação a isso. Em relação à questão internacional, o Lula ontem, no seu discurso, apontou para tentar estabelecer relações e negociações mais amigáveis internacionalmente, dar um maior protagonismo para o Brasil nas relações internacionais, e isso, de alguma forma, já aponta pelo fato de que Estados Unidos, Alemanha e França, assim que o resultado da eleição foi divulgado, eles encaminharam, né, o apoio ao resultado da eleição e o apoio ao governo Lula. Então, acho que ele tem habilidade para as negociações em relação a isso, né? Inclusive porque a questão do meio ambiente ela está toda travada por conta da visão que o governo Bolsonaro tinha em relação ao meio ambiente. E o Lula tem uma outra perspectiva, inclusive a aposta que Marina Silva vá para o meio ambiente, então essa relação internacional ela deve ficar mais amena, digamos assim, com a eleição do governo Lula. Em relação à questão interna, tem muita coisa para ser resolvida. Acho que a questão econômica, a questão da dívida pública, a questão da inflação, a questão das políticas sociais, né? E tudo isso foi, de alguma forma, falado durante o discurso de ontem do Lula, mas ele disse que a prioridade seria a resolução das desigualdades sociais, das políticas sociais, inclusive do Auxílio Brasil, né, antigo Bolsa Família. Não sei se ele vai voltar com o nome anterior, se não vai, mas acho que essa é uma questão premente, né, por conta, inclusive, da questão da fome que ele elegeu como prioridade.
Na questão econômica, a situação de como ele vai resolver o déficit das contas públicas e da crise fiscal, não acredito que haja uma reforma fiscal imediatamente tributária, né? Mas acho que a questão do déficit fiscal deve ser resolvido, mas a forma como isso vai ser feito depende do ministro que for indicado para esta área. E nós vamos a Botucatu porque lá uma professora do curso de Medicina Veterinária da Unesp aproveitou uma experiência que teve fora do país para trazer e aperfeiçoar um dispositivo essencial para treinar técnicas de cirurgia. Ele é fundamental para os futuros profissionais. Vamos ver na reportagem de Júlio Penariol. Um dispositivo simples, mas de uma importância enorme. Esse pad feito de silicone é usado pelos alunos de Medicina Veterinária da Unesp em Botucatu para treinar em procedimentos comuns em cirurgias. Antes do surgimento deste objeto, os futuros profissionais praticavam de outras maneiras, agora em desuso. O entendimento de que era eticamente errado utilizar animais vivos para o treinamento dos alunos de veterinária nas técnicas de cirurgia foi consolidado pela legislação brasileira em alguns dispositivos. A partir daí, as faculdades passaram a optar pelos animais mortos, mas eles também começaram a ter alguns problemas. Foi por isso que os docentes da área passaram a buscar cada vez mais pelos dispositivos sintéticos. Professora do Departamento de Cirurgia Veterinária e Reprodução Animal, Juliane detalha os motivos de não usarem mais os cadáveres com esta finalidade. A gente tem diversos pontos que são apresentados como desvantagens, né? O primeiro deles seria ter a certeza que a gente está trabalhando com um cadáver de um animal que não morreu por nenhuma doença infecto-contagiosa, que seria considerado uma zoonose. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto, esses cadáveres precisam passar por um tratamento adequado. Esse tratamento já, por si só, incorre em diferentes mudanças da característica do tecido, né? E um terceiro ponto muito importante é o armazenamento. A gente precisa ter espaço suficiente para o preparo, mas principalmente para o armazenamento desses corpos, para o descongelamento antes da aula. Isso requer uma logística bastante grande e que muitas vezes não é compatível com a nossa dinâmica do dia a dia. Foi a docente quem trouxe a receita do PED de uma universidade canadense, onde fez pós-doutorado. Ele tem características próximas ao tecido do animal vivo e o modelo unespiano ainda foi aperfeiçoado para permitir o treinamento mais adequado dos alunos. O diferencial do nosso PED com relação ao deles é que nós acrescentamos vasos. Então, o modelo de silicone ele simula a pele, mas com vasos no seu interior, que permite que o aluno realize não só o treinamento da sutura na pele, como também da hemostasia, fazendo a ligadura desses vasos. Então, numa situação real, quando é feita a incisão de pele, a gente já espera que vá ter sangramento, inicialmente de pequenos vasos, depois de vasos de maior calibre, e é importante que o aluno tenha esse domínio não só da incisão e sutura, como também da hemostasia, como parte das etapas fundamentais da cirurgia. Essas alunas estão no 5º ano do curso e atualmente fazem estágio no Hospital Veterinário do campus. Com as orientações da professora, não tiveram dificuldades para praticarem as técnicas no PED. O PED ele permitiu o aprimoramento das técnicas básicas, que são essenciais. E assim, a gente não precisa ter aquela pressão de estar fazendo pela primeira vez uma sutura, uma incisão em um animal que está ali na mesa fazendo uma cirurgia. E tem a questão também de treinar principalmente antes de realmente fazer o procedimento no animal, que dá uma segurança assim, muito maior. Acho que se eu treinasse direto na pele do animal, primeiro, eu ia ficar muito segura, não ia dar certo, ia ficar nervosa de errar. E aqui é uma chance que a gente tem de errar e também de aprender, né? Que acredito que sutura, ligadura, seja assim, o básico. O primeiro dispositivo sintético adotado pela professora nas aulas foi essa espuminha envolta em tecidos. Mas ele não atendia muito bem às necessidades dos estudantes. Eu tive a oportunidade de treinar no PED e na espuminha, né? Então, assim, primeiro que eu vi uma diferença
enorme na qualidade das dois treinamentos, né? A espuminha, ela se dissolvia muito fácil, assim, a gente não conseguia apertar o ponto do jeito correto, que ela desfazia. O pad, ele dá mais uma resistência, assim, sabe? No mercado, até existem modelos sintéticos de silicone, mas, além de serem mais caros do que o criado pela Unesp, apresentam outras desvantagens. A maior desvantagem é o tipo de silicone. Então, é um silicone mais resistente, que apesar de vir com as fissuras para que o aluno simule que está suturando ou fechando esses cortes, né? Então ele já vem com cortes simulados, mas quando o aluno faz a aproximação dos cortes, o silicone não suporta a tração do fio e ele acaba rasgando. Uma outra grande desvantagem é que ele não possibilita as suturas internas, então as suturas de subcutâneo, né? As chamadas suturas intradérmicas, muito utilizadas em procedimentos plásticos, né? E quando a gente quer diminuir o espaço interno que foi criado durante a cirurgia. Então, esses modelos não possibilitam as suturas internas, porque eles também rasgam. Quem ajudou a professora a criar o pad foi o Renan, empresário do ramo de impressão 3D. Ele foi o responsável por desenvolver todo o projeto e chegar ao modelo ideal para a prática dos alunos e com o menor custo. A questão de projeto foi muito tranquilo, porque é um projeto que tem uma característica simples em relação a design e funcionalidade. A questão que mais pegou, que a gente trabalhou muito em conjunto com a professora Juliane e a orientada dela, foi a questão de fazer um desenvolvimento de molde, ou seja, algo que a gente conseguisse criar esse produto envasado, que fosse de baixo custo, ou seja, bem acessível. Então esse foi o primeiro desafio. E o segundo, não menos importante, foi a questão da gente conseguir chegar no material de silicone com uma dureza específica que representasse o mais próximo possível as questões da pele e do músculo, para que quando isso fosse feito, questões dos testes, quem estivesse tendo essa experiência, trouxesse a questão mais próxima no que realmente é a pele e o músculo do animal. Para o vice-supervisor do Hospital Veterinário do campus, local em que muitos dos universitários fazem estágio ou residência, a evolução no treinamento das técnicas cirúrgicas é essencial para o sucesso profissional deles. As cirurgias representam um percentual grande, né, dos serviços prestados, né, no hospital veterinário, uma vez que na área de pequenos animais, né, principalmente, a população de cães e gatos é uma população grande e sempre tem, né, problemas relacionados a acidentes automobilísticos, a brigas com mordeduras, a feridas, tumores, enfim, diversas enfermidades que muitas vezes o tratamento acaba passando por um procedimento cirúrgico. Esse treinamento não só da habilidade prática, mas também das habilidades cognitivas, no sentido de controle emocional diante de situações de estresse, né, situações de risco de morte, são essenciais para a atuação do profissional. O recado agora é para os candidatos do Vestibular 2023. A Unesp já divulgou aos candidatos a consulta ao local de prova da primeira fase do Vestibular 2023. Ela pode ser acessada no site da VUNESP. Também já está disponível a relação candidato por vaga de cada um dos cursos oferecidos. Mais uma vez, Medicina em Botucatu lidera a lista com 239,5 candidatos por vaga. Serão mais de 21 mil candidatos concorrendo a uma das 90 vagas. Em segundo e terceiro lugar, entre os mais concorridos, estão 2 cursos de Bauru. Psicologia Integral, com 49,2 candidatos por vaga, e Ciência da Computação, com 37,6 candidatos por vaga. Ao todo, neste ano, são 67.657 candidatos para 7.680 vagas, distribuídas em 24 cidades do estado. A prova da primeira fase será no feriado do dia 15 de novembro. Outras informações você pode acessar no site da VUNESP e também em vestibular.unesp.br.
Pesquisadores do Laboratório de Farmacologia da Reprodução e Andrologia do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu deram um passo importante na investigação de moléculas capazes de contribuir com o desenvolvimento de um futuro anticoncepcional masculino. Eu conversei com o professor Eric Silva, responsável pelo estudo, para entender mais sobre essa descoberta. Vamos ver. A fertilidade masculina é um dos temas em investigação neste Laboratório de Farmacologia da Reprodução e Andrologia da Unesp em Botucatu. Coordenado pelo professor Eric, neste espaço são desenvolvidas pesquisas básicas em busca de estratégias farmacológicas que permitam desenvolver tanto tratamentos para infertilidade quanto contraceptivos masculinos. E o grupo deu um passo importante nos estudos sobre contracepção. Descobriu regiões de uma proteína presente no espermatozoide que podem deixá-lo imóvel. A motilidade do espermatozoide é um evento muito importante para a reprodução. De tal forma que, se ele for, se a capacidade do espermatozoide de se locomover for inibida, nós temos aí um efeito ideal para o desenvolvimento de um anticoncepcional masculino, inibindo a função do espermatozoide. Então, nesse nosso estudo, realizado em camundongos, utilizando o camundongo como modelo, nós identificamos regiões em uma proteína que está presente no espermatozoide e que controla a capacidade dele de se locomover. Identificamos regiões que, quando são bloqueadas, como resultado, nós temos a inibição da motilidade do espermatozoide. Agora, o próximo passo é investigar o mecanismo de ação dessa proteína e como essas regiões de fato bloqueiam a locomoção dos espermatozoides. Além disso, nós vamos tentar buscar por moléculas que interajam de forma seletiva com essas duas regiões e testar essas moléculas quanto à capacidade delas de inibirem a motilidade do espermatozoide. Com isso, o que a gente espera? A gente espera que isso abra caminho para o desenvolvimento dessas moléculas como potenciais anticoncepcionais masculinos. O estudo, em etapa inicial, é inovador porque atua nos espermatozoides que já estão armazenados e prontos para serem liberados. Assim, não interfere na etapa de produção e nem nos hormônios sexuais masculinos. Então, a gente tem o lado da eficácia e o lado da segurança. A utilização de uma estratégia que não mexa com esses eixos hormonais, do ponto de vista de eficácia, permitiria, em especial, utilizando o espermatozoide como alvo, o estabelecimento de um efeito contraceptivo rápido. Por quê? Porque não está mexendo com a produção do espermatozoide, está mexendo com a função daqueles espermatozoides que estão sendo ejaculados, inibindo a sua motilidade, no caso, ou qualquer outro evento associado à sua função, e a segurança. Por que a segurança? Porque, nesse caso, o alvo desse medicamento seria uma proteína, seria uma molécula exclusiva do espermatozoide. Portanto, não estaria presente em outros órgãos. E isso aumenta o perfil de segurança, visto que diminui a possibilidade de efeitos, digamos assim, fora do trato reprodutor masculino. Mas o professor analisa que ainda há pontos nessa estratégia que precisam ser avaliados para só então ser possível desenvolver um medicamento contraceptivo. Para inibir a motilidade do espermatozoide, esse medicamento teria que ser muito eficaz. Por quê? Porque o homem ejacula milhões de espermatozoides. E apenas um chega lá fazendo a sua função, ou seja, uma seleção imensa. Por isso que se ejacula uma quantidade grande de espermatozoides, porque um vai ter que chegar lá no final e fazer a fertilização. Ou seja, esse medicamento ele tem que ser capaz de atuar de forma muito efetiva e inibir a função desses espermatozoides, desses milhões de espermatozoides ejaculados, de uma forma completa, para evitar que esse um chegue lá e cumpra a sua função. Isso é um desafio importante que ainda precisa ser vencido, novamente, por pesquisas básicas, para a gente entender como esse processo acontece no espermatozoide, como ele se locomove e como a gente identifica esses alvos que podem ser usados aí para o desenvolvimento desse tão sonhado anticoncepcional masculino.
É por isso que as pesquisas aqui no laboratório vão continuar e elas não têm um prazo definido, apenas uma meta: conhecer a fundo os elementos presentes nos espermatozoides e como eles podem ser utilizados em estratégias de contracepção e ainda contribuir para desvendar as causas da infertilidade masculina. Ao fazermos, estudos básicos nesses mecanismos, considerando esses elementos que controlam a função do espermatozoide, a fertilidade, etc., nós podemos identificar causas de infertilidade que podem ser, que podem abrir caminhos para novas terapias para o tratamento daquela causa, associada à infertilidade, ou seja, permitir com que casais que querem engravidar, de fato, consigam. A gente vê que uma área dessa, como a nossa de pesquisa básica, ela sempre vai possibilitar, ou pelo menos abrir as novas portas para estratégias terapêuticas nesses dois lados tão importantes da nossa sociedade moderna. Esta edição fica por aqui, mas lembre-se, você pode rever as reportagens no nosso canal no YouTube. Aproveite para se inscrever e receber as notificações das novidades da nossa programação. Até semana que vem e obrigada pela sua companhia. Tchau!